E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Indie Developers Brasil. E dessa vez, jovens, nós vamos fazer o nosso menu de Game Over e abordar vários aspectos da criação de um menuzinho básico dentro do jogo de corrida infinita. Uma coisa interessante é que vai ter essa transição da morte do personagem para o menu Game Over, e do menu Game Over vai existir a possibilidade do jogador reiniciar a partida. Ok, futuramente nós vamos trabalhar num sisteminha de ressuscitar o personagem através de diamantes, podemos fazer aparecer a pontuação, enfim, N coisas poderão aparecer aqui futuramente, e a minha ideia é levar esse jogo para o Google Play junto com vocês. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para poder acompanhar essa série de tutoriais. Vamos lá então. É o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a criar qualquer coisa de interface no seu jogo é ter em mente que tipo de resolução vai ter o seu jogo, para que tipo de dispositivo que vai ser ele. No meu caso, vai ser Android, então se você tiver com o seu projeto aí na Unity e tiver web player, PC, qualquer coisa, clica em Android, faz aqui um switch platform para ele poder fazer as alterações necessárias para o jogo rodar para Android, e vem aqui, olha só, em Free Aspect e altera para a resolução que você acha conveniente para o seu jogo. No meu caso, eu quero que o jogador utilize o celular de pé, tá bom? E o meu celular, como padrão, eu utilizo ele para, saber a resolução de forma mais fácil. Ele tem essa resolução aí. Não é bem essa resolução, mas segue esse padrão, tá bom? De 480 por 800, ele consegue encaixar certinho na tela do meu celular, que é um pouco maior que isso. Então o que vocês vão precisar fazer é o seguinte: fez isso, alterou a resolução, vocês já vão ter um padrão para poder trabalhar na interface do seu jogo. Olha lá, o jogo vai ficar basicamente assim, e é assim que nós queremos. Vamos vir aqui agora em Game Objeto, Interface, vou adicionar o painel, tá bom? Reparem aqui que no novo sistema de interface da Unity, ele faz uma demarcação do que é a interface dentro do nosso jogo. Isso daqui representa basicamente a tela do nosso dispositivo. Tudo que tiver aqui dentro faz parte da interface. Para você que quer fazer com que ele se redimensione automaticamente de acordo com cada dispositivo, é só vir aqui em Canvas, Canvas Scaler, alterar para escalar conforme o tamanho da tela, que é esse daqui, e pronto. Aí você pode mexer aqui na tela, que ele vai fazer a escala sozinha. Beleza, feito isso, o que você vai precisar? Eu vou criar primeiro um painel, bem simples, alterar a cor para preto. Fechou, coisa simples. Vou adicionar agora aqui um texto. Antes de adicionar um texto, eu vou adicionar outro painel, olha só para dar um efeitinho legal e tal. Vou adicionar outro painel, dei um Ctrl C aqui, tá bom? E para redimensionar, trabalhar com escala, é a mesma coisa que como se fosse um objeto 3D. Você pode ajustar normalmente, ou você pode vir aqui, ó, alterar a perspectiva para ortográfica e vir nessa ferramenta aqui para você poder trabalhar num plano 2D com a sua interface. Para mim, tanto faz, eu costumo trabalhar como se fosse um objeto 3D mesmo, apenas alterando nos eixos necessários, tá bom? Então, esse painel que eu coloquei aqui vai vir o textinho de Game Over. Eu vou alterar a cor dele para preto. Aí, vou vir aqui adicionar agora o texto. Esse texto aqui, para ele ficar com uma resolução boa, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho da fonte e não a escala do objeto em si. Então eu vou aumentar bastante, vou vir aqui nessa ferramenta e vou aumentar o campo do texto. Vou aumentar aqui. Não tem problema que fique maior, desde que a resolução do texto tenha ficado boa, não tem problema. Aí você pode diminuir pela escala do objeto. Feito isso, altera aqui para Game Over. Pode alterar a cor do texto para que você quiser. No meu caso, eu vou usar um branco para dar mais destaque com o fundo, né, gerar um contraste. Aqui, repara só, que eu escrevi Game Over, aqui não apareceu Game Over. Por quê? Ele deu uma comida na letra aqui. Prontinho. Beleza. Fez isso, você já tem basicamente uma interface simples pronta. Isso é legal. O que precisa ser feito agora é um botãozinho. Futuramente eu já vou deixar esse espaço aqui para quê? Você pode pôr aqui embaixo o score, a pontuação do jogador. Já pode pôr um botãozinho aqui depois de ressuscitar, tá bom? Várias coisas podem ser feitas aqui futuramente, mas agora nós precisamos de um botão. Esse botão vai vir aqui. Eu quero deixar um espaço
que seja possível caber 2 botões, tá bom? Então vocês podem fazer mais ou menos desse tamanho. Se vocês apertarem Shift, ele meio que alinha automaticamente, tá? Para facilitar um pouco para vocês. Ok. O texto do botão, ele tá com essa resolução horrível, então você vem aqui, aumenta o tamanho da fonte. Pode aumentar. Pode colocar um 100 aqui, por exemplo. Aí ela não vai aparecer naturalmente. O que você faz? Aumenta bastante o campo dessa fonte. E diminui com a ferramenta de escala da Unity. E reposiciona novamente. A resolução fica bem mais nítida da fonte, não fica tão aparecendo os pixels. Então eu vou colocar aqui o play para o jogador reiniciar a partida. E o outro botão eu não vou mexer no momento, deixa para mais para frente para a gente poder trabalhar nele, que vai ser um botãozinho de ressuscitar o personagem. Fez isso, nós vamos vir aqui na pastinha de script, vamos criar uma nova pasta. Vamos chamar essa pasta de menus, que vai ser todos os menus do nosso jogo vão estar aqui. Criar uma nova pasta e chamar de Game Over. Então você já sabe que essa pasta é referente ao menu Game Over. Preciso de um script. Vou criar um novo JavaScript aqui chamado Menu Game. Menu Game Over não, aqui é basicamente Play Game, novamente. Nesse script aqui o que nós vamos fazer? A coisa bem interessante sobre esse sisteminha de interface é que assim, se eu quiser acessar esse texto, é um procedimento. Se eu quiser acessar esse botão, é outro procedimento que eu utilizo. Para acessar esse botão eu só preciso de uma função, que a Unity já vai me permitir ter acesso a esse botão. Como que eu chamo essa função? Ela é assim, ó. Function on pointer down. Prontinho. Essa função ela já vai reconhecer o clique do jogador tanto pelo computador, também pela tela do dispositivo. Aí aqui eu vou colocar um application.loadLevel, que eu quero carregar novamente a nossa cena. E aqui eu coloco o nome da nossa cena, que no caso aqui é o Playground. Essa é a nossa cena que eu quero carregar quando o usuário clicar no botão. Só que isso não funciona simplesmente. Não vai funcionar se eu simplesmente jogar o script no botão. Ah, joguei e vai funcionar. Não vai. Você precisa vir aqui nesse onClick, clicar no mais e pegar o nosso botão, arrastar aqui dentro. O próprio botão tem um sisteminha dentro dele que ele vai localizar o script que estiver aqui, que é esse script aqui. Eu vou vir aqui nesse campo onde está escrito que não tem função, vou localizar o meu script que está dentro do objeto botão, que é o Play Game Again. E dentro desse script, eu vou só posicionar o mouse aqui e ele vai dar as funções que tem dentro do script. Nem todas estão lá presentes, mas tem uma que eu criei que se eu não tivesse criado no script, ela não apareceria aqui. Mas ela apareceu porque eu fiz e tá aqui, ó, on pointer down. Eu clico nela, fechou. Agora ele já vai funcionar perfeitamente. A gente tem que testar isso, mas antes, vem aqui em File, Build Settings, você tem que adicionar a cena do jogo aqui para que possa funcionar. Então é só clicar assim ó, aqui no botão para adicionar a cena corrente. Fechou, ele já adicionou automaticamente, ou você arrasta a cena do editor e joga para essa janela aqui também vai dar certo. Feito isso, vou dar um play. Eu vou apertar o botãozinho de play para ver se vai reiniciar a fase. Repara que o personagem caiu novamente, quer dizer que ele recarregou a cena. Tá funcionando. Eu quero agora fazer um script que chame essa interface somente quando o personagem morrer. Ok? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou vir aqui no novo script e vou escrever assim, ó, Game Over Menu. O que nós precisamos criar aqui nesse script aqui, a primeira coisa é o seguinte. Uma variável que vai receber o nosso menu. Essa variável vai receber um GameObjeto, no caso. Tranquilo. Fez isso, nós precisamos agora verificar em qual instante, em qual momento o nosso personagem morre. Jovens, aqui no Player Animation nós temos um sisteminha que ele está controlando pra gente o sistema de morte basicamente do nosso personagem, que é o momento exato quando o personagem colide com o sensor morte. Nós desativamos o animator, fazendo assim com que o boneco de pano, o efeito boneco de pano, ocorra simulando uma morte. O que nós precisamos criar aqui é uma variável do tipo static, que vai representar a morte. Ela inicialmente é falsa.
tá bom? Sempre que o jogo iniciar, ela tem que ser falsa, porque o jogador não pode iniciar o jogo morto. Beleza, fez isso, nós temos que vir aqui no momento exato em que nosso personagem morre, que é aqui na função onTriggerStay, onde o personagem colide com o sensor morte e ele não está escorregando, ele morre. Então a variável morte recebe true. Beleza, fez isso, você já sabe quando que o personagem morreu. Isso já vai ser ótimo para o nosso sisteminha do menu. Vamos vir aqui, vamos acessar aquela variável que está no script playAnimation através de um if. Se playAnimation ponto morte for verdadeiro, o que acontece? O menu tem que carregar, ok? Bom, nós determinamos aqui, nós perguntamos, o nosso personagem tá morto ou tá vivo? Então se playAnimation.morte for igual a verdadeiro, quer dizer que o personagem morreu. O que eu preciso? Eu preciso pegar esse Game Over menu e ativar ele, mas ele tá, como que ele tá ativo e inativo? Como eu sei disso? Para mim desativar um objeto, qualquer objeto que seja dentro do nosso jogo, eu tenho que vir aqui desse botãozinho aqui, ó, e clicar nele, ele desativa. Tá, mas como que eu vou desativar todos esses objetos? Simples. Todos esses objetos vão entrar dentro de um determinado objeto, tá bom? Vamos jogar ele aqui dentro. Fechou. Se eu vim aqui e desativar esse objeto aqui, por exemplo, tudo some, né? Legal. Então o Canvas vai receber esse script nosso. Deixa eu vir pegar aqui o player Game Over. Vou jogar aqui. Esse objeto Canvas vai receber o nosso script Game Over Menu. A nossa variável Game Over Menu vai receber esse painel central que vai se chamar Game Over Menu, tá bom? Você vai arrastar ele aqui para dentro. Agora você tem esse objeto aqui dentro dessa variável, que nada mais é do que isso aqui. Agora eu quero desativar isso aqui. Como que eu vou desativar? Eu vou pegar esse Game Over Menu, eu vou colar ele aqui, ponto. Vou utilizar um comando que vai fazer com que eu tenha acesso a esse botãozinho. Esse comando aqui, ele ativa aquele botão que eu te falei, que eu mostrei aqui para vocês. Então ele vai ativar ele, mas para ativar você tem que transformar ele em verdadeiro. É só vir aqui e colocar assim, ó, true, verdadeiro. Você quer desativar esse objeto? Faz o sisteminha oposto. Para mim não ter problemas no meu jogo, toda vez que iniciar, antes de mais nada vamos testar aqui só para vocês entenderem. Fez isso? Fechou, já deve funcionar perfeitamente. Vamos apertar play. Ó, o menu tá aqui, tá aparecendo, não era para aparecer, né? A gente já resolve isso. Aí eu vou desativar ele aqui manualmente. Beleza, eu vou apertar S, o personagem sai correndo, pá, morreu. O menu apareceu. Play again, para jogar novamente. E o que acontece? O menu ainda tá aqui, tá certo? Como que eu faço para esse menu sumir? Bem simples, eu vou usar esse set active, essa palavra aqui que eu não consigo pronunciar. Eu vou jogar aqui na função start e eu vou alterar isso aqui para falso, tá bom? Esse comandinho, o que ele faz? Ele está acessando esse objeto e está vindo naquele botãozinho que eu mostrei para vocês aqui para desativar. Para vocês verem o que eu estou falando, reparem só quando iniciar o jogo. Na hora que começar a rodar, eu vou apertar play aqui, repara no botão. Ele desativou para a gente automaticamente. Aí o personagem está correndo lá, ele vai ativar novamente aqui, olha só. Morreu, ele ativa para a gente. Entendeu? É essa lógica que nós vamos utilizar para chamar o nosso menu. Legal, mas o menu está aparecendo muito instantaneamente e isso não é legal. O que eu preciso fazer é o seguinte. Eu vou criar aqui vou chamar uma nova função, uma função que vai se chamar timer. E essa função timer, que eu estou inventando ela agora, o que ela faz? Ela vai criar uma contagem regressiva para poder carregar o nosso menuzinho de Game Over ali. Qual que é o tempo dessa execução? Eu vou colocar aqui a 0.3, tá ótimo. E vou jogar esse if aqui dentro. Tranquilo, fez isso, dá um play. Faltou fechar aqui, olha só. Ficou um a mais. Beleza. Ele já inicia, o menuzinho some, eu vou apertar S. O personagem sai correndo. Morreu. Ele apareceu instantaneamente, ainda está muito rápido. Mas você pode diminuir esse tempo
apenas alterando isso aqui. Mas ele não vai funcionar porque eu já chamei a função update, ele está executando esse código, aí ele já está passando por esse tempo e só vai esperar o if ser ativo. Para evitar esse rolo, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco esse if aqui em cima, fecho isso aqui e pronto. Ou seja, ele só vai entrar nessa função quando o personagem morreu. O personagem morreu, entra na função, espera esse tempo e ativa o menu Game Over. Ok? Vamos testar novamente. Corre lá o personagem. Morreu. Ele deu um delayzinho para chamar o menu. Quer mais tempo? Tranquilo. É só vir aqui alterar para 8, por exemplo. Aperta play. O personagem sai correndo. Morreu. Ele demorou um tempinho mais para aparecer. Por que eu deixo esse tempinho a mais? Para se caso você estiver jogando com um personagem e ele estiver no abismo, num lugar bem alto, e você queira mostrar para o jogador o seu personagem caindo daquela altura, morrendo e tudo mais, é legal o jogador presenciar isso. Então você deixa um certo tempo antes de exibir o menu de Game Over. Então galera, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, a criação do menu bem simplesinho. Reparem só que se eu alterar a resolução nesse padrão, ele vai ajustar automaticamente para mim, o que é muito legal. Então eu posso ter um dispositivo com essa resolução aqui, que ele vai se encaixar perfeitamente na tela, e eu posso ter um dispositivo com resolução bem grande, que também vai dar tudo certo. Antes de encerrarmos essa aula, eu quero pedir um favor para todos vocês que estão assistindo esse tutorial. Esse favor é o quê? Vai ter um link na descrição para poder baixar esse jogo, que é o Freedom Parkour Game. Ele está em versão beta, eu que desenvolvi esse jogo, ele não está finalizado, ele está em versão beta, e ele está sendo um molde para a nossa série de tutoriais. Muita coisa que eu já fiz nele eu vou trazer para vocês no nosso tutorial. Quero pedir o que para vocês? Entrem no aplicativo, instalem ele, testem ele, mandem o seu feedback para mim, o que você achou, o que você acha que seria legal que eu colocasse no jogo. Aqui no YouTube mesmo, envia via mensagem para mim o que você achou do jogo, o que você acha que seria legal. Tem muita coisa para implementar ainda que eu não fiz, mas já dá para vocês terem uma ideia de como está o jogo e o que vocês podem fazer com esse conhecimento que eu estou passando para vocês, que a ideia é a mesma, tá bom? O jogo é de graça, é bem tranquilo, tem algumas imagens aqui e tal. Eu acho que a jogabilidade tá legal, tá seguindo os mesmos moldes da nossa série, e eu tenho que implementar mais coisas, e eu vou implementar junto, tanto no meu projeto quanto no tutorial, ensinando para vocês como desenvolver isso. Espero que vocês gostem do jogo. E não se esqueçam de mandar um feedback para mim. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: se inscrevam no meu outro canal, que é o canal Jornada Indie. O link vai estar na descrição do vídeo. Por que eu quero que vocês se inscrevam aqui? Porque eu vou fazer um vídeo de making off de como eu fiz esse jogo, explicando cada detalhe sobre o desenvolvimento dele, como que eu fiz certas coisas e tudo mais. Então você joga aí, vê uma coisa que você gostaria que eu explicasse e comenta aí no vídeo para mim poder trazer junto no making off, beleza? Aproveita e dá uma olhadinha nos outros vídeos lá, que eu fiz um vídeo de marketing para games, onde como publicar um jogo na Steam, tem um vídeo falando sobre o Cub Runner, pra galera que pensa que ele morreu, ele ainda tá vivo, tô trabalhando nele, tá bom? Tem várias outras coisas aqui legais que vocês podem ver. E para finalizar, não deixem de curtir a nossa página do Facebook, a Indie Developers Brasil, galera, porque essa é a página onde você vai receber os tutoriais, as notícias e tudo sobre desenvolvimento de jogos que eu consegui passar para vocês, tá bom? Eu publico o seu jogo também. Se você fala, eu fiz um jogo, quero divulgar, como é que eu faço? Entra aqui na página que eu vou publicar para vocês, ó. Tem 13 mil seguidores, na nossa última semana teve 64 mil de alcance nas publicações, e isso é bem legal e pode dar bastante visibilidade para o seu projeto. Então, não perca mais tempo, clica aí na descrição do vídeo e acha o link da nossa página e curte ela para não perder nenhum tutorial e nenhuma notícia do nosso trabalho. E para finalizar, aproveita essa oportunidade aí de pegar o e-book e aprenda a desenvolver um jogo completo com Unity 5 para Android, um joguinho de corrida. Eu ensino todo o processo, já está tudo lá, desde o desenvolvimento até a publicação e a monetização. É uma apostila, galera, então não é nada muito complexo, dá para vocês aprenderem bastante com isso daí. É uma apostila / tutorial. Então você vai ter acesso ao mesmo conhecimento que você teria em vídeo, porém em texto. Tá? Vai estar todos os códigos lá. Junto com esse e-book vem o projeto, o jogo para você poder modificar e publicar. Ele é livre para isso, tá bom? Eu autorizo qualquer pessoa que queira utilizar esse projeto como base
para publicar os seus jogos, não tem problema nenhum. E é isso aí. O livro custa só R$ 23,50, é muito baratinho, então é só um preço simbólico mesmo para poder compensar o trabalho que eu tive para fazer ele e para ajudar também tanto a página em questões de divulgação, e também no canal, que é bom ter um incentivo financeiro por esse trabalho que eu estou fazendo aí de gravar os tutoriais e tudo mais. Eu espero que vocês estejam gostando. Esse tutorial de hoje foi bem clean, bem levinho, só para fazer um menuzinho de Game Over. Ficou bem legal, ficou bonitinho, nós vamos implementar bastante coisa. E se você está assistindo esse tutorial e fala, nossa, você podia fazer alguma coisa nesse jogo assim, assim, assado, você tem alguma ideia que poderia ficar legal, manda aí nos comentários que a gente pode estar vendo de como implementar isso aí. E se você tiver alguma sugestão de aula extra, qualquer coisa, é só mandar também que eu vou estar vendo a melhor forma de poder trazer para vocês. Então é isso, muito obrigado pela atenção, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixa esse like para poder dar uma força, deixa seu comentário, mesmo que seja um first, não tem problema. E me siga no Twitter para poder receber os vídeos também, tá bom? Para você não ter risco de perder o tutorial, você segue no Facebook, segue no Twitter, se inscreve no canal e tá em todo lugar do mundo. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.